Olá, eu sou Marcos Melo, acadêmico do curso de Filosofia do IESMA. E na nossa videoaula de hoje, iremos tratar sobre o filósofo iluminista Immanuel Kant. Kant viveu entre os anos 1724 e 1804. Morreu aos 80 anos, sem nunca ter se afastado das imediações de sua cidade natal. Teve uma vida longa e tranquila, dedicada ao ensino e à investigação filosófica. Tinha hábitos arraigados, era metódico, lecionou durante 40 anos na Universidade de Königsberg, a sua cidade natal. Kant, ele é considerado o maior filósofo iluminista alemão. Para ele, a filosofia deve responder a 4 questões fundamentais, que são: o que posso saber, como devo agir, o que posso esperar, o que é o ser humano. E esta última pergunta, o que é o ser humano, ela engloba as 3 questões anteriores. Agora, já adentrando na filosofia kantiana, vamos falar um pouco sobre sua obra, O que é Ilustração, onde Kant descreve seu otimismo em relação à possibilidade do ser humano guiar-se por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças, tradições e opiniões alheias. Nisso, ele vai descrever o que ele chama de uma saída do ser humano da sua minoridade, ou seja, o momento em que o indivíduo, aqui eu vou dar um exemplo como uma criança, que cresce e amadurece, torna-se consciente da força e independência de sua inteligência para fundamentar sua própria maneira de agir, e também de ser. Neste caso, o ser humano, como ser dotado de razão e liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Os estudos de Kant, ele parte da investigação sobre as condições nas quais se dá o conhecimento, realizando um exame crítico da razão. Como já dito anteriormente, nas 4 perguntinhas que norteia a filosofia kantiana, aqui Kant nos dá como se fosse o ponto-chave da sua filosofia, Como o ser humano consegue alcançar tal conhecimento, como o ser humano consegue descobrir, conhecer e saber das coisas, E ele tem o ser humano, digamos, o indivíduo, o homem, como seu principal ponto-chave para a sua filosofia. Já que falamos que Kant, ele busca conhecer, saber das coisas, mas o que seria o conhecimento para Kant? Nisto, o nosso filósofo iluminista, ele distingue 2 tipos de conhecimento, que é o conhecimento empírico, a posteriori, e o conhecimento puro, a priori. Agora vejamos o que é o conhecimento empírico, que no caso é o a posteriori. O conhecimento empírico é aquele que se refere aos dados fornecidos pelo sentido, isto é, que é posterior à experiência. Como podemos ver na imagem, de um lado, os objetos estão todos embaralhados, e do outro, eles estão todos certinhos, bonitinhos, organizados. Por que isso se dá? Porque a partir do momento que eu fiz a experiência, peguei os objetos e juntei cada um, eu pude entender que eles podem ficar juntos, unidos, E isso se dá através da experiência, porque eu fiz experiência, eu tive o contato com o objeto. Por exemplo, outro exemplo também, eu só posso saber, digamos, que a capa do livro é vermelha ou verde, porque eu peguei o livro, eu vi que a capa era verde, ou vermelha, ou azul, ou tanto faz a cor. Então, o conhecimento empírico é aquele tipo de conhecimento que eu só posso alcançar através da experiência,
fazendo experiência com um objeto. Agora, o que seria o conhecimento puro, né? O a priori? No dirá Kant. É aquele que não depende de quaisquer dados dos sentidos, ou seja, que é anterior à experiência, nascendo puramente de uma operação racional. Aqui ele nos dá um exemplo das retas paralelas. Né? Ele vai dizer que parte a partir de uma afirmação de um juízo. Né? Duas linhas paralelas jamais se encontrarão no espaço. Não se refere a esta ou aquela linha paralela, mas a todas as linhas. Constitui assim um conhecimento universal. Além disso, é uma afirmação que, para ser válida, não depende de uma condição específica. Trata-se, portanto, de um conhecimento necessário. Aqui, diferentemente do conhecimento empírico, o puro não precisa de uma experiência. Ele parte apenas de uma afirmação, de um juízo, ou seja, algo que é universal. Contudo, temos que ter cuidado, por exemplo, que por mais que eu diga que todos os cisnes são brancos, né, que eu faça essa experiência de dizer que todos são brancos, eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma experiência, percorrer algumas regiões, digamos, por exemplo, do mundo, e que nessas regiões eu vou passar em lugares diferentes. Que por eu passar em um lugar e depois no outro, né, a partir do momento que eu partir de um para outro, né, possa acontecer que tenha nascido algum cisne preto. Então, essa minha experiência que eu fiz de dizer que todos os cisnes são brancos já não é mais válida, porque em algum lugar do mundo possa ter acontecido que nasceu um cisne preto. Então, isso deixa de ser um conhecimento puro e, consequentemente, também um conhecimento empírico. Por quê? Porque o conhecimento empírico ele parte da experiência. E o puro não. Ele parte a partir de um juízo, de uma afirmação. Aquilo que é algo universal, que é válido para todos, não somente para um. Como, por exemplo, como o conhecimento empírico, por mais que parta da minha experiência ou da experiência do outro, ou da minha troca de experiência com o outro, eu tenho que entender que o conhecimento puro, ele parte a partir de uma experiência universal, a partir de uma afirmação, de algo que eu deduzo como verdadeiro. Como já dito anteriormente, o conhecimento puro, por seguinte, conduz a juízos universais e necessários. Né? Mas o que seriam esses juízos para Kant? Né? Nisso ele vai me dizer que existem dois tipos de juízo, que é o juízo analítico e o juízo sintético. Vejamos agora a diferença entre cada um. O juízo analítico é aquele em que o predicado já está contido no conceito do sujeito. Por exemplo, na frase, o quadrado tem 4 lados. Analisando o sujeito dessa afirmação, quadrado, logo deduziremos, né, o predicado, tem 4 lados. Kant também chama esse juízo analítico de juízo de elucidação, pois o predicado simplesmente elucida algo que já está contido, né, no conceito do sujeito. O juízo sintético é aquele em que o predicado não está contido no conceito do sujeito. Neste caso, neste juízo, né, acrescenta-se ao sujeito algo novo, que é o predicado. Por exemplo, os corpos se movimentam, né? Por mais que analisemos o conceito de corpo, que no caso seria o sujeito, não extraríamos dele a informação representada pelo predicado se movimentam. Por isso, Kant também vai chamar o juízo sintético de juízo de ampliação, né? Que no caso é para ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa busca, né, por conhecer. Bom, e por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.